Olá, estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria que nós meditássemos hoje sobre algo que Paulo nos conta aqui em 1 Coríntios 2:6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo fala que existia algo oculto desde a fundação do mundo, que foi manifesto quando da crucificação de Jesus. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. E ele ressuscitou no 3º dia e pouco tempo depois no mundo, né? Nós recebemos o Espírito Santo por meio de Pentecostes. E então nós temos um entendimento, uma sabedoria que nunca homem algum seria capaz de entender, porque está escrito aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então eu queria que nós meditássemos nisso. Nós que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nós que temos fé no Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, que é um Deus santo, 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 o nosso Deus todo-poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Nós temos um entendimento, uma forma de avaliar a vida que ela é diferente, que nós não conseguiríamos acessar, nem com toda a inteligência do mundo, nem com todo o poder do mundo, nem com toda a ciência, nem com toda a filosofia, porque esse mistério ele foi revelado por meio de Jesus. Deus se fez homem. E quando aquele homem, sem qualquer pecado, morreu e ressuscitou, ele fez de nós parte do corpo de Cristo. Então nós temos um molde, um modelo, que é aquele que foi crucificado na cruz. Ele viveu por 33 anos e ele é o nosso molde. O comportamento de Jesus, enquanto esteve em forma humana, ele nos molda. Ele nos conduz a algo eterno, mas essa condução ela é feita pelo Espírito Santo, porque o Espírito conhece todas as coisas de Deus. Então, porque qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos não em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, não palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós estamos num mundo globalizado, nós estamos num mundo onde a inteligência artificial produz, pensa no nosso lugar, produz conteúdo para a gente, e por conteúdos exatos. Mas nós precisamos nos conectar com o que nós temos dentro de nós, para que as vozes do mundo não sejam interpretadas como algo que venha de Deus. Porque eu queria lembrar algo que Paulo fala mais para frente nesse livro. Ele fala que ele, tendo o direito de receber, de viver pelo Evangelho, ele escolheu não fazer uso disso. Ele viveu do seu trabalho, do seu labor. E ele cita um exemplo. Pedro tinha esposa. E eu não acho que Paulo estivesse com ciúmes, porque Pedro poderia ser sustentado. Paulo simplesmente entendeu em espírito que o que servia para Pedro não servia para ele. Então ele tomou essa postura, essa atitude, que poderia até parecer arrogante, poderia até parecer para mostrar depois, mas nós sabemos quem é Paulo. Deus sabe quem é Paulo. Então foi por ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu queria nos impulsionar a ouvir o Espírito Santo de Deus, independente das circunstâncias que nós estamos. Porque, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Então, que em cada situação que a gente estiver vivendo, que cada conflito interno, cada conflito que nós estejamos passando, para com um monte de informação e situações desastres que o mundo tem nos dado, a gente cale a nossa alma para ouvir o Espírito Santo, porque Deus tem algo muito, muito grande para nos mostrar. E eu acredito que nós somos a manifestação integral do amor de Deus enquanto corpo de Cristo. Então, que nós cresçamos nesse entendimento, porque o Espírito Santo, ele manifesta o poder de Deus, ele nos dá a sabedoria de Deus. Pai, muito obrigada, porque nós podemos, sim, ser cartas vivas do Senhor por onde passar. Que essa seja a realidade em nossas vidas, em nome de Jesus.